Senhor, papai, eu apresento a vida do teu servo em tuas mãos, Senhor. Papai querido, papai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor use ele como boca de Deus aqui neste lugar, papai, como atalaia, como profeta, Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o alimento qual que vai ser ministrado nesta noite, vai ser pregado nesta noite, papai, seja determinado vindas do céu, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, papai, que aonde, papai, esta voz chegar, que faça grandes coisas, que faça milagre, aleluia, glória a Deus, que almas sejam libertas, que casamentos sejam restituídos, e que vidas, papai, sejam restituídas, Senhor. Papai, eu te peço, que quando, papai, ele começar a pregar a tua palavra, que grandes coisas aconteçam neste lugar, papai, que a partir do próximo culto, seja totalmente diferente, e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É um grande privilégio, irmão. É um grande privilégio pregar a palavra do Senhor. Quero dizer para você o shalom, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Glória a Deus. Mas eu ainda acho que nós poderíamos agora dar um glória a Deus bem alto. Sabe aquele glória a Deus que confronta mesmo o inimigo? Sabe por quê, irmão? Porque quando você abre a tua boca, Satanás fica com medo. Irmãos, passe em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Levanta tuas mãos ao mais alto que você puder da tua cabeça. Irmão, quando você levanta a tua mão, entenda uma coisa: o inimigo fica com medo, ele não tem aonde colocar a cara. Levanta tuas mãos, porque quando você levanta ela, Satanás se corre. Oh Deus, você é vaso, você é vaso, e vaso tem que estar na posição, e vaso para quando tem, quando vai receber, ele tem que estar com a mão levantada. E quando você levanta a tua mão, significa que você está recebendo do Pai, e Satanás cai por terra. Ah, papai, aleluias. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Eu sou nada. O pastor Adriano aqui não é nada sem o Senhor. Meu Deus, nós não somos nada se o Senhor não fizer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Ao que está sentado. Irmãos, feche seus olhos. O trono e ao Cordeiro seja onde está sentado? Onde está sentado no trono? O trono para ele e ao Cordeiro seja louvor, seja louvor, seja honra, seja a honra. Diga para ele. Seja a glória, seja o domínio, século do século. Poderoso
Deus já falou nessa casa. Deus tem falado nessa casa hoje à noite, Pai. Tem um poder. Primeira vez de boca aqui, Ele falou. E eu creio que Ele vai falar nessa noite ainda mais, Senhor. Aleluia. Aleluias. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, É forte, Deus. capítulo Aleluia. 20. Aleluias. Quando eu cheguei aqui, Glória a Deus. a gente lemos um Provérbios no capítulo 30. A mulher sábia, ela edifica a tua casa, mas a tola, ela destrói os próprios mãos. Eu quero dizer para você que está aqui nesse lugar, precisamos ser cada dia ser mais paciente É com verdade. quem está ao nosso lado. É verdade. Aleluia a Deus. É forte, Jesus. 2 Samuel capítulo 20, vamos ler aqui o versículo 1 e depois nós iremos dar umas puladas aqui, mas eu vou. Todos abriram? Amém. Então vamos lá. Segundo Samuel capítulo 20, versículo 1. Então diz assim: então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, diga Seba, Seba. filho de Becrim, homem de Benjamim, o qual tocou trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se prepararam, se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Becrim. Porém os homens de Judá uniram-se ao seu rei desde Jordão até Jerusalém. Vamos pular aqui, irmãos, para o versículo número 4. E disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que tinha designado. Versículo 6. Então disse Davi a Abisai: mas mal agora nos fará Seba, diga Seba, Seba. o filho de Becrim, do que Absalão, por isso toma tu o servo do teu Senhor e persegue, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Vamos repetir aqui: para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Vamos pular aqui mais um pouquinho adiante, o versículo de número 14, que diz assim: e ele passou por todas as tribos de Israel até Abel et Maaca, e a todas as tribos de Israel até Bet Maaca, e todos os beritas, e juntaram-se também e o seguiram, e vieram a cerca em Abel de Et Maaca, e levaram uma barragem contra a cidade, e isto colocaram nas trincheiras, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubar. Diga, batia no muro para derrubar. Batia no muro para derrubar. Aleluia. Oh, glória. Então uma mulher sábia, diga, mulher sábia. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Gritou de dentro. E chama Joabe e diz: chega-te aqui para que eu te fale. Glória a Deus. A Deus confia. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? Glória a Deus. E ele disse: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva, da tua serva. Da tua serva. E disse-lhe ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava dizer
Certamente pedi conselho a Abel e assim o resolveu. Sou uma das pacíficas, diga, das pacíficas. Aleluia. E das fiéis. Aleluia. Em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque devorarias a herança do Senhor. Vamos pular aqui, irmão, no versículo 21, que diz assim: a coisa não é assim. Quem fala aqui é Joabe. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome era Seba, diga Seba, filho de Berequim, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me somente este, e retira-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a tua cabeça pelo muro. Diga, a tua cabeça pelo muro será lançada. Seba. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo de Bequim, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bequim, e lançaram a Joabe. Então este tocou trombeta e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém. Vamos parar aqui. Oh, querido Deus. Glória a Deus. Agora incline sua cabeça um pouquinho. Oh Deus, nos ajuda nessa hora. O teu louvor já foi ministrado aqui. Já tiveram oportunidades aqui. O Senhor já preparou a terra, Pai. Oh Deus, se tiver algo que tente atrapalhar agora este culto, em nome de Jesus, seja paralisado. Nós repreendemos toda a força maligna. Em nome de Jesus. Está neutralizada, Pai. Em nome de Jesus. Amados, o que nós vemos aqui é que Davi, ele está passando por um momento de dificuldade, porque alguém segundo o coração de Deus está passando por terrível luta nessa hora. Ou seja, talvez ele estivesse melancólico, triste, né? Mas mesmo na hora da turbulência é necessário levantar. Eu vou voltar aqui um pouquinho atrás. Quem era Davi? Davi era um homem que lutava e que tinha vencido muitas guerras. Porém, Davi, nenhuma das vezes em que ele deveria estar na guerra, ou seja, no momento do capítulo 13 de 2 Samuel, era necessário ele ir para a guerra junto com os reis. Era tempo de reis ir para a guerra lutar. Mas o impressionante é que Davi, ele vai degustar um pouco do palácio, ou seja, vai degustar um pouco das suas alegrias. Ele vai agora ficar no conforto da sua casa, enquanto há soldados na guerra, enquanto tem pessoas necessitadas de ter que guerrear, de ter que ganhar território. Davi fica na sua casa, sabe fazendo o quê? Desfrutando do palácio. Enquanto ele estava desfrutando, Satanás estava encontrando uma porta aberta. E é isso que acontece na vida do crente, pastor Adriano. Muitas das vezes, quando tudo está difícil, ele busca, mas quando as coisas começam a se apertar, ele busca, mas quando tudo está bom, quando a coisa começa a crescer, o salário engorda, o emprego começa a aparecer, a pessoa começa a fazer, sabe o quê? Se distanciar. E abre portas, abre legalidade para que Satanás trabalhe. É necessário nós que somos cristãos, que entendem que temos a salvação, entender que mesmo na hora da luta, mesmo quando o nosso corpo não quer reagir, pastor Adriano, é necessário nós entender: corpo, levanta, começa a agir. É necessário cultuar ao Senhor, é necessário levantar, porque há momentos na vida da gente que nós nem conseguimos abrir a nossa boca. É verdade. Nós fica travado.
terraço. E em uma das horas, Satanás se aproveita de uma brecha. Ele olha e vê ao terraço alguém tão bonito, né? Há uma pessoa que chama-se Betseba. E ali ele deseja aquela mulher. Mas o impressionante é que, por ele ver ela, os olhos dele filtram naquela mulher. E ele dá legalidade através dos olhos. Ele dá legalidade, a porta da legalidade é aberta. E ele vai e manda buscar aquilo que não é dele. E às vezes aquilo, pastor, que é ruim chama atenção, missionário. É verdade. Porque o inimigo, eu estava comentando hoje que às vezes as pessoas pensam que o diabo, ele vai estar de chifre, ele é feio. O diabo aparece todo gomado, todo bonitinho, toda bonitinha. E aí, através da legalidade dos olhos, aí é onde Davi mandou buscar Batseba. Eu só estou chegando aqui, mas eu vou trazer ao tópico que nós vamos chegar naquele momento em que Seba está confrontando também. Mas espera aí, irmãos, por conta dessa legalidade, Davi vai sofrer muitas consequências. Bem que você é cristão, que conhece, que lê a Bíblia, você sabe que Davi era homem segundo o coração de Deus, mas ele abre essa legalidade. E aí, nenhuma das vezes, o profeta Natan, porque o profeta Samuel já não está vivo, ele vai até a casa de Davi. Quando ele chega lá, Davi prepara talvez um banquete, prepara uma mesa e diz: talvez ele traz algo bom para mim. Mas o que acontece? Que o profeta vai fazer uma pergunta para Davi. Ele vai dizer: tinha um homem, ele conta uma história, tinha um homem que tinha várias ovelhas, e outro que não tinha, só tinha uma ovelha. Aleluia, Jesus. E aí, o que tinha várias, para resumir, ele toma aquela ovelhinha daquele que só tinha uma ovelha. Oh, aleluia, Deus. Aí ele faz a pergunta, o profeta pergunta para ele: o que é que esse homem merece? É forte. Aí Davi fala bem assim: então vive o Senhor como ele merece o quê? A morte. Olha, irmãos, Davi estava cego. Ele não enxergava que estava cometendo erro. Porque Davi, além dele ter também adulterado, ele matou, ele tocou de alguém que não era também para ser tocado. E isso vai gerar consequências fortes. Aí nós vemos que vai acontecer mais uma outra situação na vida de Davi, porque o profeta diz que a espada não sairia da casa dele. E em alguns momentos a gente vê que Davi tem 3 filhos no primeiro casamento, que um se chama Aminon, Tamar e Absalão. Aqui começa mais um confronto. Aqui começa mais algo para Davi entender que é necessário amadurecer. As provas começam a acontecer, porque quando nós temos que entender o chamado de Deus na nossa vida. E aí Aminon, ele se apaixona pela irmã, pela meia-irmã dele. Mas o impressionante é que a meia-irmã de Aminon é irmã de pai e mãe de Absalão. E aqui nós vemos que ele se apaixona. Agora nós vamos ver que tinha um homem por nome, se eu não me engano, de Jonadab. Ele vai fermentar mais a coisa. Ele vai colocar mais veneno na coisa. E ele começa a ver Aminon triste. E o que é que está acontecendo com esse garoto? Ele vai lá interrogar. A Bíblia fala que Jonadab não era um homem bom, ele era sagaz. Ou seja, ele não era um homem bom. E ele vai a fermentar. Ele vai lá e diz: o que é que está acontecendo com você, Aminon? Filho do rei, tem andado triste, estou vendo que você está abatido. Aí impressionante que ele fala, Aminon responde para ele: olha, eu estou lá, estava ele apaixonado pela irmã. Aí impressionante é que Jonadab vai dar um conselho para Aminon. E o que é que ele faz? Ele diz: olha,
deita na tua cama e se finge de doente, porque assim ela vai e diz para ele que só quer comer comida das mãos dela. Olha ela fermentando, porque depois esse mesmo aqui, pastor Adriano, que a fermenta aqui, Jonadab, ele vai trazer a notícia para o pai, Davi, depois, né? Vai dizer, não, Davi, quando acontece que Absalão mata Aminon, porque é impressionante, nós falamos aqui de Absalão, ele era esperto, ele sabia agir, é tanto que ele passa 2 anos sem falar nada, ele guarda o segredo, aquela vontade de vingança, porque ele vai falar para o pai, porque vou dizer uma coisa para você aqui, um cara que tinha o dedo preto para criar filho era Davi, o cara não tinha jeito, passava a mão na cabeça, e nessa geração que nós vivemos, tem cristãos que tem passado a mão na cabeça dos filhos, e aí vai sofrer consequência lá na frente. Quando eu vinha para a igreja com meu filho lá no começo, quando começamos, eu colocava ele dizia, eu quero ir para frente, fala para frente, agora não coloca a cadeira, não coloca os pés em cima da cadeira não, porque na casa do Senhor tem reverência. Ele às vezes levava o telefone lá não, se levar não mexe. E o que acontece, pastor? Que muitas das vezes é necessário o pai ou a mãe entregar, sabe o que? Um smartphone a uma criança, porque senão ele não se para, ele não se contenta na casa de Deus. Ei cristão, que geração é que estamos vivendo? Olha lá, Davi, por passar a mão, ele vê filhos sendo mortos. Aminoã morreu. Davi não fez justiça. Absalão teve raiva e disse, eu vou fazer justiça, já que meu pai não faz, eu vou fazer. Se nós olharmos aqui, pastor Adriano, o Absalão, ele não estava agindo, ele estava agindo com justiça, só que de uma forma errada, porque quem deveria tomar posição era o pai, não era Absalão. Ele é um menino, a Bíblia fala que muito formoso, Absalão. Ele guarda segredo, ele diz uma vez, eu vou chegar aqui nesse tópico que nós estávamos, mas pelo amor de Deus, tenha paciência. Olha, glória a Deus, é impressionante que Absalão guarda 2 anos sem contar nada para ninguém, ele decide dar uma festa. Aí manda chamar o pai, manda chamar Davi e os irmãos. Aí o pai diz, não meu filho, eu não vou não, porque eu não quero dar muita despesa, sabe? Aí o filho de Absalão, com toda a calma, diz assim, meu pai, então faça o seguinte, manda Aminon vir para cá, porque eu quero que Aminon venha. Aí você sabe o que é que acontece? O cara, ele sabe trabalhar, o inimigo está trabalhando para tirar a vida do próprio irmão. E aí, sabe o que é que acontece? Ele vai, o pai diz, pode ir, não foi, dou a benção. Aí Absalão faz um contrato com os seus servos, olha, faz o seguinte, quando Aminon tiver com o coração alegre, mata ele. Pode fazer isso, quem está mandando sou eu. Entendeu? Mata ele. E assim aconteceu. Mas aí essas coisas vêm acontecendo na vida de Davi, e ele mais uma vez vai ter que entender que ele vai ter que largar, sair da cadeira e ir para o deserto, porque se ele não fizer isso, Absalão já tinha comprado o coração do povo. Absalão tinha trabalhado de uma forma bem trabalhada, para que o povo entendesse que ele poderia ter capacidade, ele teria capacidade mais do que o seu pai. E o impressionante é que quando Davi percebe que Absalão está voltando, ele diz, vamos embora. E ele sai e vai ao deserto, e vai para bem longe, porque Davi cometeu algo que não é agradável aos olhos do Senhor, e por conta disso algumas pessoas começaram a ter ódio. Ele não faz justiça. Davi, ele pega e pega Batseba, ela era criada do seu melhor conselheiro Aitofel.
E o que eu acho impressionante é que a palavra conta que Absalão manda chamar também Aitofel, o melhor conselheiro. Aí quando Davi descobre, epa, o conselheiro Aitofel, porque a Bíblia diz que os conselhos de Aitofel eram bons e nunca Aitofel ratava os conselhos. Mas o que eu acho impressionante aqui é que esse homem, conhecendo e sabendo aconselhar, ele vai agora junto com Davi, ele vai agora junto com Absalão, filho de Davi, e vai perseguir a Davi. Quando Davi descobre, Davi vai para bem longe, mais ainda, porque Absalão, ele é um homem orgulhoso. Absalão era um homem bonito. Como eu falei aqui, o inimigo não vem com cara de ponta, com cara feia, não. Absalão era um homem cuidadoso com as coisas do rei. Ele fazia tudo direitinho, porém, ele não fazia da forma certa. Ele tentava usurpar o trono do pai. Meu Deus. Eita Deus. Aí, Davi foge para o deserto, e quando ele está lá, vai acontecer que Absalão vai tentar ter guerra com o próprio pai, mas Absalão não vai conseguir vencer. Absalão, ele vai morrer, porque segundo a Bíblia ele sai correndo, e quando ele chega em um galho, ele fica pendurado pelos cabelos lindo, aqueles cabelos, pastor, que quando era final de ano, ele parava a população, todo mundo ia. Se fosse hoje no Facebook, no WhatsApp, todo mundo daria uma curtida. Os cabelinhos dele ficavam pendurados na galha. Aí, sabe o que acontece? Joabe vai lá e mata Absalão. Porque Joabe também tem coisas no coração guardadas, né? E por conta disso, pastor, por conta disso aqui, o rei Davi não vai liberar Joabe para ir para a guerra. Ele vai tentar chamar alguém. Ele vai olhar, já que a Joabe matou meu filho, talvez ele tenha uma angústia e disse, eu vou chamar outra pessoa. Ele escolhe Amasa como capitão, e ele disse, se nós não matar a Seba vai se tornar pior do que Absalão. Era uma guerra atrás de outra. E aí nós entendemos que Seba, quando descobre que Absalão é morto, ele vai tocar as buzinas e vai semear contenda. Ou seja, parem de servir a a Davi. Vamos sigam a mim. Davi, talvez ele tenha um dedo podre para criar família, mas é verdade. Talvez ele olhe assim e diz, olha, não sigam Davi, sigam a mim. Ele começa a pregar, assim como Absalão pregava na porta dele. Ele começa a sair em tribos e vai semeando a contenda. E assim que acontece muitas das vezes no povo de Deus. A gente percebe que as pessoas, elas semeiam contenda. Elas estão, pastor, o pastor não sabe resolver, vamos aqui, nós vamos resolver esse problema. E aquilo que não é para a pessoa resolver, muitas das vezes ela vai tentar resolver. É o pastor que tem que resolver. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele quer nos encontrar preparado. Preparado. Como é que você e eu vai entrar no céu? Com fofoca, com preguiça, desanimado, não consegue passar uma palavra de amor para o próximo. É terrível. Consegue trabalhar todos os dias, juntar dinheiro no bolso muitas das vezes, mas não consegue ter, sabe o que? Um
está voltando. Mas nós encontramos muito no nosso meio alguns fofoqueiros, alguns que são maldizentes, que se dizem ser cristão, que se dizem ser pessoas de oração, que a vergonha do cristão, irmãos, ele está voltando. Aí a Bíblia diz que Davi contrata a massa e faz a massa como se fosse um capitão. Aleluia. E ele é convocado, mas só que a massa não dá crédito. A massa demora. Ele manda uma ordem para a massa ir, sabe para onde? Atrás de seta. Mas a massa fica à toa. A massa não dá tempo a Deus. A massa é alguns cristãos que muitas das vezes o pastor diz, faça assim. Ele diz, eu vou fazer assado. A massa é aquele que diz, vamos pregar, irmão. Aí sabe o que acontece? A massa diz, amanhã eu vou. A massa é aquele que o pastor fala, irmãos, vamos fazer uma campanha de oração hoje à noite. Ele diz, eu vou, mas quando está lá, sabe o que acontece? A pessoa está lá com o telefone caindo em cima aqui e acaba não orando, não está preocupado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. A massa demorou. Ele não deu crédito. Aí você sabe o que acontece? A massa vai ser encontrada por Joabe. E quando Joabe o encontra, Joabe vai lá, chama a massa, vem cá, massa. E finge que vai dar um beijo. Aí quando Joabe encosta nele, ele puxa ali a sua peixeira, mata a massa, derrama suas entranhas pelo chão, e a massa não consegue fazer nada. Para que morto serve? Tem muitos crentes que estão mortos. Não querem fazer o ímpio do Senhor. Mas o Senhor está levantando uma geração. O Senhor está levantando aqui na casa de oração Pedra Angular crentes cristãos compromissados com o teu evangelho. Ó Deus, Deus, onde tiver beco, aonde tiver casa, boca de fumo, meu Deus, tem pessoas aqui que irá se levantar, irá entrar, meu Deus, com a tua providência, irá levar o teu evangelho, porque a massa, ele não queria contato, não queria nada, mas aqui tem os crentes, aqui tem os povos de Deus que está preparado para buscar as almas perdidas. Aleluia. Santo, santo. É forte. Enquanto estava acontecendo essa guerra entre a massa e Joabe, o inimigo estava procurando um lugar para se esconder. Enquanto nas congregações os crentes ficam com isso e com aquilo, com o outro, o inimigo fica preparando a cilada, fica preparando uma forca. É isso que acontece. Enquanto o crente briga, o inimigo diz, eu vou procurar uma cidade forte. Era isso que Seba estava fazendo. Seba disse, pregou, semeou, e depois foi procurar uma cidade edificada. E quando ele encontra a cidade, ele tenta semear também ali a contenda. Porque se Seba encontrar para si cidade forte, que o ajude, ele irá crescer. Porque é assim, muitas das vezes, o crente, quando ele encontra um ouvido que diga assim, olha, eu vou ouvir as coisas que não agradam a Deus, aí acontece a fortaleza do inimigo. Seba entendia que se ele conseguisse conquistar o povo da cidade de Abel et-Maaca, ele conseguia mais êxito, ele cresceria mais ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ele compra ali. A Bíblia diz que Joabe vai até a cidade, e quando ele chega lá no portão, eles começam a sacudir os muros. A sacudir, eles vão quase que derrubando o muro. Muro é o quê, irmão? Toda cidade que não tem muro, ela fica o quê? Fragilizada.
A cidade que, se Joabe derrubasse os muros da cidade de Abel de Maaca, sabe o que acontecia? A cidade ficava vulnerável. Perderia a proteção. E aqui nós vemos que eles começam a balançar o muro. A Bíblia fala que era um alvoroço. E de lá de dentro uma mulher